Se liga no Ministério Público em Ação, o seu programa sobre direitos e cidadania. Neste mês da mulher, trazemos um apanhado dos avanços mais recentes nas leis de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Vamos falar também sobre o bullying e o cyberbullying, que agora são considerados crimes. E mais, crime doloso e crime culposo. Qual a diferença entre eles? Qual tem pena mais rigorosa? Como são julgados? Nós explicamos no programa de hoje. Acompanhe também uma visita da equipe do Ministério Público às aldeias do povo Craô. Eu sou João Lino Cavalcante e esta é uma produção do Ministério Público do Tocantins em parceria com a TV Assembleia. Recentemente, o Código Penal brasileiro foi alterado, passando a incluir como crimes o bullying e o cyberbullying. Saiba mais. Intimidação, humilhação, violência, discriminação. Quando algum destes atos é praticado contra a criança ou adolescente de forma repetida, intencional e sem nenhum motivo aparente, costuma deixar marcas profundas. O isolamento, a queda na autoestima e a ansiedade são somente algumas das consequências mais imediatas. Agora, há formas legais de combater essas práticas. Em 2024, o bullying, em sua versão virtual, o cyberbullying, foram caracterizados como crime por meio da Lei 14.811. Quem realiza este tipo de intimidação sozinho ou em grupo está sujeito a responder por seus atos na justiça e pagar pena de multa. Já no caso de cyberbullying, que costuma ter uma repercussão maior, a pena é mais grave: 2 a 4 anos de reclusão, mais multa. Precisamos conversar sobre o bullying e o cyberbullying, identificar os seus autores e ficar atento para ajudar as vítimas. Crime doloso e crime culposo. Confira todas as diferenças entre eles no quadro a seguir. A diferença entre o crime doloso e o crime culposo se encontra no elemento subjetivo do agente. É dizer, no crime doloso, a gente sempre consegue observar que o agente criminoso que cometeu aquele crime tinha real intenção de o fazer. Não foi um acidente, não foi um caso de descuido, tampouco um caso de imperícia, no caso de pessoas que desempenham a profissão, que tem que ser peritos, né, e acabam fazendo algo errado, que descamba numa ação criminosa sem a vontade, sem, entre aspas, sem querer o cometer, né? Não se pode classificar como crime doloso como uma conduta dolosa ou intencional. O dolo, que é uma palavra técnica do mundo jurídico, revela a intenção do agente. Perfeito? Todo crime que é simplesmente cometido por um desejo do agente é o chamado crime doloso. Exemplo, a pessoa encontra em cima de uma mesa, num lugar público, um aparelho celular, que não é dela. Perfeito? É de terceiro, ela não conhece a pessoa, não sabe quem que é. Se ela pegar esse aparelho celular, vai se apropriar dele, ela está cometendo um crime de furto. Ela está intencionalmente furtando alguma coisa que não a pertence a outra pessoa e está tirando do lugar. Agora, se ela pegar esse aparelho celular e for entregar em alguma repartição pública, por exemplo, essa mesa estava numa escola, por exemplo, escola pública, olha, fui encontrar esse aparelho em tal lugar. Não há ilícito algum, acabou. Né? Não houve intenção alguma de subtrair qualquer coisa. Apenas sobre a restituição daquele bem. O contrário do quando aquele bem é levado, naquela situação hipotética que eu narrei, por certa pessoa que o encontre em um lugar descuidado de qualquer vigilância do seu real dono, do seu real proprietário. Você acompanha agora a primeira parte da entrevista com a promotora de justiça Caroline Gurgel. Ela fala das inovações nas leis de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.
As leis de proteção à mulher estão em evolução permanente no Brasil, em especial as leis que tratam da violência doméstica e familiar, problema grave que precisa ser enfrentado de forma muito rigorosa. No programa de hoje, vamos apresentar um panorama de mudanças ocorridas no último ano de 2023, nas leis de defesa das vítimas de violência doméstica e familiar. Nossa entrevistada é a promotora de justiça Carolina Gurgel Lima. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, doutora. Doutora Carolina, a principal lei que trata da violência doméstica e familiar no Brasil é a Lei Maria da Penha. Mas ocorreram várias mudanças, principalmente com a Lei 14.550 de 2023. O que é que mudou, de fato, na Lei Maria da Penha? Doutora, a Lei de Maria da Penha, eu falo muito que talvez seja um dos diplomas legislativos brasileiros que mais sofrem alterações. Eu lembro que o meu vade-mecum, por exemplo, a parte da Lei Maria da Penha era o que tinha de mais reparos, pela quantidade de modificações que a lei sofre. E isso visa atender às constantes demandas da sociedade. Verificada que, embora a lei seja do ano de 2006, o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher avançou pouco no Brasil, se a gente for parar para pensar, as câmaras legislativas procuram suprir isso por meio de alterações na legislação. O ano passado, de 2023, a lei passou por profundas mudanças que resguardam não só o contexto verificado na prática, de necessidade de adaptação da legislação e também a própria jurisprudência da matéria. Exemplo disso é que foi inserido na lei um dispositivo que estabelece que a aplicação das medidas protetivas de urgência independem da instauração de inquérito policial, de boletim de ocorrência ou mesmo do ajuizamento de ações cíveis ou penais, justamente porque tratam-se de medidas de natureza cautelar que, por sua própria natureza, objetivam ter efetividade imediata em favor da proteção à vítima. Então, quer dizer que essas mudanças, elas tendem a acompanhar as necessidades sociais. É uma observação daquilo que precisa ser agora melhorado no texto da lei para poder atender. É uma observação também do que os juízes e os tribunais estão decidindo, para ver se aquela decisão está de acordo com a lei, se a lei precisa de uma adaptação porque as decisões são melhores do que o próprio texto da lei. É isso mesmo? Sim, exatamente isso. Uma necessidade de incorporar no próprio diploma legislativo o que muitas vezes é adiantado, podemos colocar dessa forma, pelos próprios tribunais superiores. Outro exemplo disso é que uma recente alteração de 2023 estabeleceu de forma expressa na lei que a condição de violência doméstica e familiar contra a mulher independe da condição do ofensor e da ofendida ou dos próprios motivos pelos quais a conduta é praticada. Isso objetiva incorporar na legislação um entendimento pacificado da jurisprudência, por exemplo, de que a própria condição financeira da vítima é irrelevante para caracterizar a violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso porque a subjugação do papel da mulher no Brasil é um contexto social, histórico, da própria cultura patriarcal. Então, independentemente da sua posição social, da sua classe social ou mesmo da sua condição financeira, a mulher é vítima de violência doméstica e familiar no Brasil. E a lei busca resguardar isso. E aí, doutora Carolina, me vem uma outra mudança, que é essa do estabelecimento do auxílio aluguel. Essa mudança que veio também em 2023 de estabelecer o auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência, eu queria que a senhora falasse mais sobre isso. Como é que foi o estabelecimento? Como é que isso funciona, na verdade? Olha, o auxílio aluguel foi incorporado, a partir dessa alteração legislativa, como mais uma medida protetiva de urgência que pode ser concedida pelo juiz em favor da ofendida. Isso porque as medidas protetivas de urgência previstas entre os artigos 22 a 24 da Lei Maria da Penha são de duas naturezas. Existem as medidas protetivas que obrigam o agressor e também existem as medidas protetivas em favor
principalmente da ofendida. No caso, o auxílio-aluguel foi incorporado no rol de medidas protetivas de urgência em favor da ofendida e pode ser concedido pelo juiz por um prazo de até 6 meses, caso verificada uma situação de hipossuficiência e vulnerabilidade econômica da vítima. Isso é muito importante, merece aplausos essa alteração legislativa, tendo em vista que a dependência financeira é um dos grandes agravantes no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, fazendo com que muitas vezes as vítimas sejam ainda mais desencorajadas ou passem ainda mais dificuldades para romper o ciclo da violência. E quem faz o pagamento desse auxílio-aluguel é exatamente o agressor, é isso? O auxílio-aluguel é previsto pela alteração legislativa a ser pago com os recursos da assistência social dos estados e dos municípios. Então, é um auxílio que vem a partir dos recursos oriundos da assistência social. Excelente. A gente vai fazer um pequeno intervalo, doutora Carolina, e a gente volta já já com a segunda parte do nosso programa. Em fevereiro, integrantes do Ministério Público foram até as aldeias do povo Craô, nos municípios de Itacajá e Goiatins, para ouvir os indígenas sobre problemas que afetam o seu dia a dia. Veja como foi essa visita. O formato circular da aldeia, com trilhas que ligam as casas ao pátio central, demonstram: estamos em uma terra Craô. O formato é típico dessa etnia, que tem mais de 2.500 indígenas habitando em cerca de 40 aldeias entre os municípios de Itacajá e Goiatins. Em Itacajá, uma equipe do Ministério Público do Tocantins realizou visitas técnicas para levantar demandas, problemas e vulnerabilidades enfrentadas pelas comunidades na área de saúde, educação e social. Um trabalho de escuta ativa importante para que o MPTO consiga atuar na implementação de políticas públicas de promoção e defesa dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Nós conseguimos identificar que aqui em Itacajá há diversas situações específicas relacionadas principalmente a essa questão indígena, a interseção deles na sociedade, a própria dificuldade de acesso às aldeias, que dificulta muitas vezes o acesso à educação, o acesso à saúde. Então, a partir disso, objetivamos juntar a equipe do CAUPIGE para identificar, fazer um diagnóstico geral da situação, notadamente em relação à rede de proteção à criança e ao adolescente e no âmbito também da educação, para a partir desse diagnóstico a gente conseguir fazer uma atuação estratégica direcionada a sanar essa problemática. Na área da educação, problemas na estrutura física e pedagógica das escolas, fragilidades na distribuição da merenda escolar, falta de água e até de cadeiras nesta escola de educação infantil. A educação infantil indígena, a gente sabe que ela não atende, o que a gente oferece hoje não atende, né, a real necessidade, mas a gente também não tem subsídios para isso. A gente não foi formado para trabalhar com o indígena. Então, eu acho muito complexa essa questão e o fato do Ministério Público estar se preocupando com isso e vir aqui vai nos ajudar muito. Na saúde, faltam medicamentos, atendimento médico regular e ações preventivas de saúde bucal. As crianças não têm escova, não têm creme dental, não tem questão do atendimento de dente, né? Não tem material para fazer o atendimento, né? E muitas vezes é encaminhado para Araguaína para poder enfrentar fila, para poder conseguir um tratamento, né? Então isso tudo faz falta para nossa população. Há ainda relatos de problemas na assistência social, no cadastramento em programas sociais que não chegam até as aldeias. Para o acesso à maioria das políticas públicas, os indígenas têm que se dirigir até a cidade, quase sempre em transporte inadequado e com riscos à segurança. O mesmo acontece quando precisam fazer compras nos supermercados locais. E é essa a nossa realidade, né? Nada de políticas públicas que a gente tem direito, que está na Constituição, né? Que nós indígenas temos
um direito diferenciado, mas na prática o meu povo está sendo atendido dessa forma que vocês estão vendo. Os relatórios técnicos produzidos vão subsidiar a atuação da Promotoria de Justiça de Itacajá na resolução dos problemas. A ação está prevista nos projetos MP Protege e Aprendizagem é Direito, que buscam subsidiar os promotores de justiça na garantia de estruturação e qualificação da oferta de proteção social especial a crianças e adolescentes. Acompanhe agora a segunda parte do nosso quadro de entrevista sobre mudanças ocorridas em 2023 em leis que protegem as vítimas de violência doméstica e familiar. E voltamos agora com a segunda parte do nosso programa, a doutora Carolina aqui conosco hoje. Doutora, recentemente também a gente teve um caso na Espanha que ficou muito famoso, que é a condenação do ex-jogador Daniel Alves, e muito se falou no Brasil sobre esse novo protocolo do não é não para casas noturnas, bares. Essa mudança também, o que ela traz de novo? O que é que busca esse protocolo? Como é que a senhora está vendo isso aí? Essa lei, né, na verdade, uma nova lei publicada no final do ano de 2023, objetiva auferir meios, garantir meios das vítimas, das possíveis vítimas, prováveis vítimas, se defenderem e serem também acolhidas no âmbito de casas noturnas, de bares e estabelecimentos fechados em que exista o consumo de bebida alcoólica. Verificada uma situação em que, infelizmente, é muito comum as mulheres sofrerem assédios, importunação sexual no âmbito desse tipo de estabelecimento e desses eventos de festa, de bares, essa lei buscou estabelecer um protocolo de atendimento às vítimas, a fim de que estabelecer uma obrigação de que cada um desses estabelecimentos possua no mínimo uma pessoa capacitada para oferecer esse atendimento imediato à vítima e adotar todas as medidas necessárias além de tirá-la da situação de violência verificada, também assegurar os seus direitos, inclusive a colheita do seu relato, uma vez que é importante mencionar que um dos princípios dessa lei, estabelecidos pela lei, é a valorização, a importância atribuída ao relato da vítima, além até mesmo da necessidade do estabelecimento auxiliar com a identificação de testemunhas para possibilitar a colheita de provas futuras. Esse protocolo do não é não, ele também começa a funcionar aqui no Tocantins dentro do prazo que a lei previu, 180 dias para iniciar. É isso mesmo? Que no Tocantins também vamos ter essa formação desse pessoal? Como é que vai ser essas empresas que funcionam aqui? Isso mesmo, né? O Centro de Apoio Operacional aqui do MP Tocantins já está à frente dessa alteração legislativa, buscando promover diálogo, debates, levar ao conhecimento dos donos, os gerentes, proprietários de bares e estabelecimentos a respeito do conhecimento desta lei, e também o próprio poder público já vem se movimentando em promover capacitação, oficinas que estabeleçam esse diálogo com o setor, a fim de que possuam a oportunidade de promover a capacitação das pessoas, a fim de atender ao protocolo. Doutora Carolina, a gente sempre tem uma pergunta que vem do público. Eu queria que a senhora ouvisse essa. Doutora, gostaria que você comentasse sobre a lei que fala sobre as vagas de emprego para as mulheres vítimas de violência. E aí, doutora? Então, essa lei estabelece uma reserva de vagas, trata-se, na verdade, de uma política afirmativa. Uma espécie de cotas a ser observada no âmbito do Programa Nacional de Empregos, em que é estabelecido um percentual de 10% de vagas a ser destinadas às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Essa lei busca, sobretudo, auxiliar nessa questão da independência da mulher, na sua inserção no mercado de trabalho, a fim de facilitar a interrupção do ciclo da violência. Nesse sentido, esses 10% deve ser observado, em primeiro lugar, para as mulheres vítimas de violência doméstica familiar,
Apenas que, se não existirem mulheres nessas condições, passa a ser destinado às mulheres, de uma forma geral, e apenas em última instância, não havendo nem mulheres vítimas de violência doméstica e nem outras mulheres, é que esse percentual de vagas passa a ser destinado ao público em geral. Doutora, por fim, eu queria saber como é que foi essa mudança que previu que as delegacias da mulher agora funcionem de forma ininterrupta, 24 horas. Como é que funciona isso? Doutora, mais um exemplo de adaptação da legislação à realidade social, porque a prática revela que a maioria dos casos de violência doméstica familiar contra a mulher ocorrem justamente nos finais de semana e no período noturno, tendo em vista que é uma situação muito agravada pela ingestão de bebidas alcoólicas por parte dos agressores. Nesse sentido, a lei passou a prever que as delegacias especializadas de atendimento à mulher devem funcionar de forma ininterrupta, inclusive no período noturno, sob regime de plantão, e também nos finais de semana, a fim de assegurar uma proteção em tempo integral às vítimas desse tipo de violência. Além disso, as delegacias especializadas devem conter em seus quadros profissionais devidamente capacitados para atender a mulher da forma que menos evite uma situação de revitimização, que assegure a sua acolhida, a sua escuta de forma sensibilizada, sendo digno de nota que a lei prevê, inclusive, que esse atendimento deve ser feito preferencialmente por policial do sexo feminino. Todas essas mudanças, então, doutora Carolina, a senhora entende como positivas e como sendo mudanças que trazem ainda mais atenção para essa questão da violência doméstica e familiar no Brasil contra mulheres, que é um tema, como a gente iniciou aqui falando, que exige uma atuação cada vez mais rigorosa do Estado no combate a essa situação. É isso mesmo? Isso mesmo. A lei tem procurado assegurar cada vez mais os direitos das vítimas. Entretanto, o que se observa é que a prática não tem tido a mesma eficiência, a mesma agilidade com que a legislação tem passado por essas alterações. Então, o que eu vejo é que a lei tem sim buscado resguardar de forma efetiva, de forma positiva os direitos das vítimas, mas essas medidas sofrem dificuldades no contexto prático, na sua efetiva aplicação por parte do poder público, dos próprios atores do sistema de justiça e da sociedade de uma forma geral. Vamos torcer para que isso melhore ao longo do tempo e que acompanhe, enfim, a evolução da legislação. Muito obrigada, doutora Carolina. Fiquei muito feliz de ouvi-la aqui hoje. Aprendi muito. Espero que vocês aí em casa também tenham gostado bastante da nossa entrevista. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. A gente fica por aqui, lembrando que se os seus direitos ou os interesses da sua comunidade foram desrespeitados, fale com o Ministério Público. Ligue 127, acesse www.mpto.mp.br ou baixe o aplicativo MPTO Cidadão. Até a próxima. Chegamos ao fim de mais um Ministério Público em Ação. Eu agradeço a sua audiência e até o próximo programa.